São 20 versículos. Vamos fazer essa leitura para que haja uma melhor fixação daquilo que será ministrado nesta manhã. Então Zofar, o naamita, respondeu dizendo: por acaso a multidão de palavras não seria respondida, e o homem falado teria razão? Por acaso tuas palavras tolas faria as pessoas se calarem? E zombarias tu e ninguém te envergonharia? Pois dissestes: minha doutrina é pura, e eu sou limpo diante de teus olhos. Mas na verdade queria eu que Deus falasse e abrisse seus olhos contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, porque o verdadeiro conhecimento tem dois lados. Por isso sabe tu que Deus tem te castigado menos que mereces por tua perversidade. Podes tu compreender os mistérios de Deus? Chegarás tu à perfeição do Todo-Poderoso? Sua sabedoria é mais alta que os céus, que tu poderás fazer? E mais profunda que o Seol, que tu poderás conhecer? Sua medida é mais comprida que a terra e mais larga que o mar. Se ele passar e prender, ou se ajuntar para o julgamento, quem poderá o impedir? Pois ele conhece as pessoas vãs e vê a maldade. Por acaso ele não a consideraria? O homem tolo se tornará entendido quando do asno selvagem nascer um humano. Se tu preparares o teu coração e estenderes a ele tuas mãos, se alguma maldade houver em tua mão, lança-a de ti, e não deixes a injustiça habitar em tuas tendas. Então levantarás teu rosto sem mácula, estarás firme e não temerás. E esquecerás teu sofrimento, ou lembrarás dele como de águas que já passaram. E tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas. Tu serás como o amanhecer. E serás confiante, porque haverá esperança. Olharás em redor e repousarás seguro. E te deitarás e ninguém te causará medo. E muitos suplicarão a ti. Porém os olhos dos maus se enfraquecerão, e o refúgio deles se perecerá. A esperança deles será a morte. Zofar, ele faz muitas colocações que são pertinentes, que são do ponto de vista contextual, bíblico, verdadeiras as colocações. Ele exalta o poder de Deus, a inalcançável glória de Deus é exaltada por Zofar. A impossibilidade do homem alcançar Deus, investigar Deus, decifrar Deus, vamos assim colocar, né? Tudo isso é posto com êxito por Zofar. Ele coloca a realidade do homem como sendo pecador, a necessidade do homem deixar seus pecados, a necessidade do homem se arrepender, lançar mão do pecado, para que ele possa dessa forma desfrutar das benesses, né, do favor de Deus. E até aí vamos assim entender que Zofar manda bem, ele vai bem nessas colocações. No entanto, irmãos, nós precisamos compreender que, sendo o fundamento do mundo sem Cristo o engano, veja bem, o fundamento, a base do mundo sem Cristo é o engano, é a mentira, não é a verdade. Então isso significa, dentre várias coisas, que a verdade ela pode ser usada por aqueles que estão comprometidos com a mentira. É muito diferente viver a verdade do que usar a verdade. Esse uso da verdade, ele é recorrente desde a história
da queda. Desde que o homem caiu, então passou-se com habilidade própria de Satanás a utilizar a verdade. Então, quando você tira de contexto a palavra de Deus, quando você tira as afirmações bíblicas de sua ordem contextual, então você o faz para que a verdade seja usada pela sua conveniência, para atender às conveniências do seu projeto de vida. E isso é muito comum, isso acontece sempre, acontece de forma normal, desde que o homem caiu, desde que o homem aceitou conversar com Satanás, para que a verdade fosse distorcida e assim aplicada convenientemente. Nós temos afirmado que na quase totalidade das falsas religiões, das seitas, você encontra afirmações verdadeiras. Você encontra abordagens que são verdadeiras. Mas se você fizer uma análise contextualizada da palavra de Deus, ou na palavra de Deus, você vai perceber que essas verdades que são ali afirmadas, elas estão exatamente postas fora de ordem, fora de contexto. Aí a gente pode recorrer a um ditado que eu não sei quem foi o autor, que dizia que o texto sem contexto, ele é pretexto para pecar. Sempre que a verdade ela é tirada do seu contexto, sempre que as palavras bíblicas são tiradas de ordem contextual, necessariamente elas irão atender à demanda humana pelos projetos pecaminosos. E é exatamente o que nós temos aqui quando deparamos com as abordagens dos amigos de Jó. Você tem uma situação que é a queda humana, o homem caiu, o homem foi banido da presença de Deus por causa do pecado, e essa situação pecaminosa, ela vai, como já falamos em outras vezes, gerar um conflito. Esse conflito é gerado por causa do pecado. O pecado é o fator, ele não é um dos fatores de conflito entre o homem e Deus, ele é o fator, ele é a causa, ele é o motivo do conflito entre o homem e Deus. O pecado, ele lançou o homem contra Deus, e ele lançando o homem contra Deus, o homem em si mesmo, ele é esse oceano de conflitos. Deriva-se dessa situação conflitante as várias reações, inclusive a abordagem sem contexto da palavra de Deus é um resultado dessa situação conflitante. Nisso se insere, inclusive, os amigos de Jó, essa situação conflitante. E nós analisamos à luz da palavra de Deus que essa situação ela foi provocada, ela foi incendiada pelo adversário de nossas almas. O inimigo chama Eva para uma conversa em particular, para que a partir dessa conversa ela pudesse rever a verdade. Vamos reavaliar aqui o que está sendo posto como verdade, o que está sendo dito. Isso é bem assim? Essa é a verdade mesmo? Então o inimigo chama Eva para uma conversa que nunca deveria ter acontecido, para que a verdade fosse reavaliada, né? E aproveitando-se da oportunidade que ela lhe concede, ele introduz o seu entendimento do que era a verdade. Vai haver aí a comunicação de uma nova versão do que seja a verdade. Entendam que nós estamos dentro do contexto do livro de Jó, porque o livro de Jó, ao ponto em que Deus é aquele que justifica Jó, chamando ele de fiel e íntegro, e ao mesmo tempo essa justificação ela continua, porque com tudo que aconteceu com Jó, Deus vai dizer o quê? O contexto ali vai colocar o quê? Que em todo tempo Jó não blasfemou
né? Quer dizer, Deus continua justificando Jó. Aquele entendimento lá de Romanos capítulo 8. É Deus quem nos justifica. Quem intentará acusação contra nós? Então, você tem um contexto resultante da queda, aonde Satanás ele faz uma acusação contra Jó, e nesse mesmo contexto Deus justifica Jó, coloca Jó como fiel e íntegro. No entanto, nós vemos os amigos de Jó encontrando em Jó o que Deus não encontrou. Nós vemos os amigos de Jó fazendo uma definição da condição moral, do caráter de Jó, que o próprio Deus não fez. Deus o justificou e os amigos de Jó o condenam. Zofar, como disse, ele faz abordagens com relação ao poder de Deus, à impossibilidade de concorrermos com Deus, de sondarmos sua sabedoria, com relação à impossibilidade de medirmos forças com Ele. Só que ele tira isso de contexto, ele tira isso da sua ordem, vamos assim dizer. Ele fala da necessidade do homem se arrepender, mas também ele tira isso de contexto, porque isso não poderia ser usado com relação a alguém que Deus justificou. Ele poderia usar isso aí com relação a alguém que tinha um testemunho pecaminoso, alguém que tinha uma trajetória, uma biografia, vamos assim dizer, marcada pelo pecado. Mas não era o caso de Jó. Se ele até afirmasse, olha, é provável que os seus filhos tenham pecado contra Deus, nós poderíamos até condescender. Por quê? Deus em momento algum avalia os filhos de Jó. Deus em momento algum diz dos filhos de Jó o que Deus disse do próprio Jó. Até porque Deus coloca para o inimigo. Você não toca nele para matá-lo, mas os filhos de Jó, o inimigo matou. Não dá para você fazer uma análise dos filhos de Jó como pessoas que tivessem um testemunho, que a Bíblia não fala desse testemunho. A Bíblia fala do testemunho dos mártires, dos profetas. A Bíblia atesta isso, coloca a integridade deles, como coloca a integridade de Jó, né? Então, se eles tivessem colocado, olha, seus filhos morreram por quê? O que aconteceu? Eles apareciam sempre em muitas festas, mas em momento algum eles aparecem orando, eles só aparecem festejando. Então você poderia até condescender com uma eventual abordagem sobre os filhos de Jó. Mas com relação a Jó, não. Jó, Deus justificou Jó. O próprio Deus avaliou e justificou Jó, fiel e íntegro. Eles entram numa demanda com Jó que Deus não entrou. Deus não entrou nessa demanda com Jó. Deus vai conversar com Jó lá na frente, mas não nessa condição de acusá-lo como seus amigos, o acusado. Deus vai conversar com Jó num contexto de aperfeiçoamento, pontuar suas falhas, seus erros, mas não falhas e erros que culminassem numa acusação contra o caráter de Jó. Isso não, isso aí Deus não fez. É muito interessante, porque nessa análise do contexto da queda, onde nós entendemos o ser humano que se envolveu no conflito contra Deus, tentando fazer uma abordagem da verdade do seu jeito, da sua maneira, ele se pretende ir aonde Deus não foi, né? Ele se acha, em outras palavras, ele se acha, né? E você vê aí alguém que tem uma intimidade com Deus de tal forma acentuada por Deus, posta por Deus, que Deus se refere a ele como propriedade dele. Ele é meu, ele é o meu servo. Deus se refere a ele como propriedade dele. É o meu servo Jó. Quer dizer, alguém com uma intimidade. É como a gente já se referiu anteriormente, quando ele fala fiel e íntegro. Esse termo íntegro no hebraico é tam, que significa algo realmente completo, algo pleno, né? Então, era essa intimidade que esse homem tinha com Deus. E isso fala conosco também no sentido
de que nós temos que tomar cuidado antes de aceitar uma acusação contra um servo de Deus, contra um crente. Eu não vou dizer necessariamente ou exclusivamente contra um pastor, mas contra um crente, contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus. Você conhece a intimidade daquela mulher de Deus com Deus? Você conhece a intimidade daquele homem de Deus com Deus? Para você se deliberar a emitir juízos de valores mal calculados, inconsequentes, levianos. Assim eram as palavras de Zofar e dos demais amigos de Jó. Mas a questão desses comentários, dessas abordagens, nós precisamos entender que vem nessa esteira. Como eu falei anteriormente, são as derivações da condição caída do homem que o leva a reagir, o leva a se manifestar, o leva a definir o que está acontecendo com o próximo, consigo, e aí ele se coloca a serviço do engano. Ele, sem a direção de Deus, ele se coloca a serviço do engano. Veja, o contexto do livro de Jó vai colocar aquilo que o inimigo diz de Jó. Nesse contexto vem também o que os amigos de Jó dizem de Jó, na contrapartida daquilo que Deus tinha dito de Jó. Então você tem duas situações bem definidas aí: o que Deus disse de Jó e o que os inimigos de Jó, e o que o diabo e os amigos de Jó disseram de Jó. Duas situações bem distintas: o que Deus disse dele, a forma como Deus avaliou ele, e a forma como o diabo e seus amigos o avaliaram. Eu acho que foi Scofield que cunhou a frase que diz mais ou menos assim: uma coisa é o que eu penso de mim, outra coisa é o que vocês dizem de mim, e a outra coisa é o que Deus diz de mim. Prevalece o que Deus diz a meu respeito. O que conta, o que é definitivo, não é nem muitas vezes aquilo que eu penso de mim. Às vezes, no abismo das aflições em que eu me encontro, como Jó se encontrava, ele poderia achar coisas de si que não procedessem, porque ele estava numa crise muito profunda. Eu pequei, o que eu fiz? Se eu pequei, fala qual que é o meu pecado, qual que é a minha culpa, Então, ele estava nessa crise que eu entendo até necessária muitas vezes para o crente, essa autoavaliação, que a gente vê inclusive nos discípulos de Jesus, quando Jesus disse que um deles haveria distraído. Então formou-se aquela inquirição coletiva ali: foi eu, Senhor? Todos eles se perguntando: foi eu? Então isso tem o seu valor, isso é importante, mas muitas vezes na nossa aflição como homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus pode chegar à conclusão a respeito de si mesmo que não procede. E mais importante até do que o que nós entendemos a nosso respeito é o que Deus sabe de nós. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, Ele nos entende mais do que nós mesmos. Então, esse contexto ele é muito saliente. Aquilo que o inimigo e os amigos de Jó definiam dele, como definiam ele, e a definição de Deus. O que prevalece é a definição de Deus. Com relação ao que dizem nesse contexto de Jó, o que labora aí é o engano, o que labora aí é o erro, é a torção dos fatos, os fatos distorcidos, melhor dizendo, E é muito importante compreendermos que nós, irmãos, habitamos num mundo onde os fatos são torcidos. Eu fico me perguntando: meu Deus, como fazer para que os pais, os obreiros, a igreja como um todo, consiga comunicar para as suas crianças, para os seus juniores, para os seus adolescentes, para os seus jovens, para os seus filhos,
que a estrutura geral desse mundo sem Cristo, ela está comprometida em distorcer a verdade. Ela está consagrada à mentira. Ela está comprometida em preparar as crianças, os adolescentes, os jovens, para receber o anticristo. Está comprometida em doutriná-los através do engano. Está comprometida em catequizá-los, em discipulá-los através do engano. As faculdades todas, as universidades, pode-se dizer todas, a estrutura política toda, e infelizmente, irmãos, não poucas igrejas, infelizmente não poucas igrejas, estão comprometidas com o engano, com a mentira. Então, quando o apóstolo João faz uma colocação como aquela que está lá em 1 João 5, 18, o mundo inteiro jaz no maligno. Não é uma colocação leviana. Ele está falando do compromisso de uma humanidade que conspirou, que atendeu o chamado de Satanás para ser contra Deus. E isso é levado avante através da comunicação, através daquilo que se fala, através daquilo que se diz, muitas vezes de maneira até bem floreada, até usando a verdade, como eu disse na introdução, não é? Muitas vezes no meio cristão, essa distorção da verdade para promover os propósitos malignos está ali de forma velada, está ali de forma camuflada, está ali entre palavras multissilábicas, né? Palavras até romanceadas, né? Palavras até dóceis de serem ouvidas, mas é um engano, né? Então, a abordagem que ele faz, que chega de Zofar, que chega para um homem que Deus validou, que Deus justificou, ele falou, olha, o versículo 6 ele diz, Deus tem te dado muito menos do que a sua perversidade merece. Chamar de perverso alguém que Deus disse que é fiel e íntegro. É uma psicopatia que nós percebemos aí, né? Porque a psicopatia é a condição realmente doente do ser humano, né? A gente fala psicopata, mas diz que o certo é falar psicótico, né? Porque psicopata todo mundo é, uns mais, outros menos, né? Mas é uma condição mental bastante deteriorada, uma condição moral, espiritual bastante degradada, né? Quando você vê alguém acusando de perverso alguém que Deus chamou de fiel e íntegro. Deus chamou de fiel e íntegro e você diz, ele é perverso. Se você se arrepender da sua perversidade, assim ele define Jó, se você se converter, você vai ver que vidão você vai levar. Como é, pessoa? Você vai visitar um irmão que está ali, passando por uma enfermidade terrível, um homem justo, uma mulher justa, íntegra, mulher de Deus. Aí você chega, meu irmão, pois é, né? Se converte, meu irmão. Quer confessar, não? Você quer falar? Quer saber? Eu estou aqui para saber. Você sabe que é pecado, né? Você sabe que você está passando por isso aí por causa dos seus pecados, das suas maldades. Você não quer confessar, não? Confessa, meu irmão. Confessa, Deus melhor vão vir. Né? Confessa, você vai ver que vidão que você vai levar, meu irmão. Você já se imaginou numa situação dessa? Você está ali padecendo de uma prova na saúde, nas finanças, na família, em qualquer área da sua vida, e você tem a consciência tranquila diante de Deus. Você está em paz com Deus, apesar daquilo que você está passando. Aí chega alguém te fazer uma visita, chega os amigos de Jó para te visitar, conversa, meu irmão, você está passando por isso aí porque você sabe da sua maldade. Eu nunca pensei que você fosse uma pessoa tão cheia de pecado como o que você está passando agora está revelando. Era o que eu estava dizendo. O que você está passando aí, Jó, só pode ser pecado. Consequência. Era a teologia.
daquela época, né? Faz o bem e tudo irá bem, né? Seja correto, só vai acontecer coisas boas na sua vida. É só com os maus que acontecem coisas erradas. Só com quem faz o que não se deve é que as coisas não dão certo. Olha só que teologia. A teologia de Zofar e dos demais amigos de Jó, né? A gente estava falando das derivações da queda, né? Da condição do pecado, a forma como o homem sem direção de Deus, ele vive esse conflito também por causa da ação de Satanás perturbando ele. Ele quer encontrar uma base, e quanto mais ele procura, mais ele se perde. Quanto mais ele insiste em encontrar no homem uma resposta que está somente em Deus, mais ele comete erros, mais ele se embaralha. Você vê na oratória dos amigos de Jó também a famigerada doutrina do quê? Da autojustificação. Tudo me vai bem porque eu sou bom. Tudo me vai bem por causa da minha bondade. Era o que eu estava colocando para Jó, né? Se você for bom, então tudo lhe irá bem. Isso não acontece com quem é bom. Ao mesmo tempo que ele coloca com uma certa felicidade que o arrependimento é porta aberta para a graça de Deus, mas aí também ele se contradiz, porque ele passa o entendimento de que as coisas ruins dessa vida só acontecem com as pessoas que fazem o mal, né? Aí nós temos todo um contexto bíblico, né? A Kézia estava ministrando com muita felicidade hoje cedo aqui sobre Atos 9, lá no versículo 16 você vê o que Deus fala com Ananias sobre o sofrimento que alguém que foi levantado para ser o maior expositor das verdades bíblicas de todo o tempo iria passar. Um homem que se converte verdadeiramente e que Deus usa como ninguém haverá de passar. Eu vou mostrar a ele, é o que Deus fala para Ananias. Ananias com medo, né, de ir orar por Saulo. Não, pode ir, porque me convém mostrar a ele o quanto ele deverá sofrer, o quanto é necessário que ele sofra pelo meu nome. Quer dizer, nós estamos aí diante do sofrimento que é a oferta do homem de Deus do dia a dia. Não tem como você servir a Deus se você não sofre por causa dele, por causa de Deus, por causa do Senhor Jesus. O quanto convém a ele sofrer por causa do meu nome. Então, as várias passagens bíblicas mostram isso, né? Já no Antigo Testamento também você vê esse entendimento de que os justos sofrem muitas vezes em que os ímpios não sofrem terrenalmente. Muitas vezes. O Salmos 92, Davi coloca isso. Eu vi quando o ímpio prosperou, eu vi ele florescendo, né? O Salmo 73, o salmista ali, ele entra em crise. Fiquei doente, eu fiquei embrutecido quando eu vi aquilo. Eles prosperando em tudo, eles tendo êxito em tudo. Mas aí quando eu entrei no santuário, eu compreendi o fim deles. E no Salmos 37, ainda falando da prosperidade dos maus, do caráter, da natureza do sucesso dos maus, porque veja bem, é a Bíblia falando que os maus, eles têm sucesso sim. A vida sem Cristo tem sucesso sim, só que esse sucesso é Deus engordando eles para o juízo. Ele está sendo engordado para a ceva, para o juízo. Deus está cevando ele para o juízo, né? Então o salmista, ele coloca isso nessas várias passagens. Eu vi quando o ímpio cresceu e se expandiu, quer dizer, se fortaleceu, né? Mas eu voltei, eu procurei e não achei mais o seu lugar, não achei mais. Quer dizer, já no Antigo Testamento havia esse entendimento, embora não tão amplo como no Novo Testamento, de que é normal o homem mau prosperar,
né? Porque a princípio o que aconteceu? Deus fez o homem para gerenciar a terra. Deus confiou ao ser humano a administração do meio da terra. E o sucesso, ele é relativo, né? Tanto pode ter sucesso na administração desses bens da vida terrena, tanto o justo quanto o injusto. Deus confiou também aos homens a administração do corpo físico, faz parte. Se o justo, muitas vezes, ele não dá nem para a saúde, é homem de Deus, ele vai para o céu, mas ele não para de encher a pança de gordura, ele não para de mandar açúcar no sangue. Ele vai para o inferno por causa disso? Não, mas ele vai padecer aqui situações que ele não precisaria padecer. Ele não quer fazer uma boa educação física, não está nem aí, né? Já o ímpio pega e faz o quê? O ímpio se cuida da saúde, faz uma boa caminhada, tranca a boca, procura não comer besteira, né? Aí o crente, eu estou cometendo uma certa digressão aqui, né? Mas vai ser importante. O crente diz: oh meu Deus, como é que pode? Ele cabra todo ali, ó, servo o diabo, tem saúde, né? E eu aqui tenho servo, não tem problema. Fecha a boca, meu servo. Faz uma boa caminhada, se cuida, tá entendendo? Administra esse corpo aí que você vai ter também, né? É a mesma coisa. O crente vai para o céu, mas não quer saber de estudar, não tem foco, está entendendo? Não atravessa as madrugadas para tentar passar num bom concurso público, vai para o céu, mas padecendo necessidades financeiras, que se ele tivesse uma dedicação nessa área, ele não passaria. Aí o ímpio pega, madruga, noite após noite, passa num concurso, passa em 2, tem uma vida financeira abaixada, e o justo: ó Senhor, estou triste contigo. Olha o ímpio aí, ó. Administração. Deus confiou a administração dos bens, inclusive do corpo, ao homem. Então isso é muito relativo. Por vezes o sofrimento é relativo. Claro que nós estamos comentando aqui do sofrimento a partir de um contexto em que Deus agiu para trazer esse sofrimento e traz esse sofrimento na história dos salvos. É a oferta do crente. Eu fiz uma digressão para atender essas realidades bem cotidianas aí, né? Isso acontece muito. Mas claro que o nosso contexto aqui é o sofrimento como oferta na vida do crente. Ele tem essa consciência de que se ele se posicionar verdadeiramente como salvo, não vai ter como ele fazer tocando flauta. Não vai ter jeito. Se ele deverá se posicionar pela causa do Senhor, tendo compromisso mesmo, é o que diz Tiago, 1 Pedro capítulo 5, vai padecer, não vai ter. Só se ele não se posicionar como servo de Deus. Se ele for um servo de Deus relapso, que não se dedica, não tem compromisso, não leva a sério a obra de Deus, então o diabo fica de boa com ele. Mas se ele se posicionar deveramente comprometido com a obra de Deus, com o seu ministério, com a sua igreja, com o seu pastor, não tem como ele não sofrer. Não tem como ele apresentar a oferta dele sem dor. Até porque a própria palavra oferta já passa imediatamente o significado de sangramento, né? O significado de sofrimento. A oferta não era, no Antigo Testamento, aonde esse termo surgiu, o dinheiro, não no primeiro momento, viria depois, tem também. Mas no primeiro momento a oferta era o animal, que era sangrado. É o derramar da vida em meio ao sofrimento. Essa é a oferta. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Vai doer, vai sangrar, não tem como, né? Então, esse homem de Deus que é justificado por Deus, ele está nesse cenário da queda,
aonde o inimigo atua acusando e Deus atua justificando. Como eu disse, vem na esteira da queda e das acusações de Satanás a oratória dos amigos de Jó. A oratória dos amigos de Jó. Então, eles estão fazendo colocações ali. Quem os ouvisse pensava, rapaz, que mensagem, hein? Que sabedoria, hein? Como prega bem, hein? Prega muito, hein? Entende muito, hein? Tem muito amigo de Jó por aí, pregando, tá beleza. Tem muito amigo de Jó aí ministrando, vigília adentro, congresso adentro, e as pessoas saem dali babando. Rapaz, nunca ouvi tal, viu? Tanta sabedoria. Balançando mesmo as multidões. Mas quando se faz uma análise verdadeiramente contextualizada, chega-se à conclusão de que a integralidade da coisa é satânica. É o inimigo que está falando ali, não poucas vezes. É o próprio adversário que está falando ali. Ele se acha, né? Porque ele diz o seguinte: ninguém vai falar calar essa tagarela aí, não? Ele começa se exaltando muito, né? Porque ele coloca aqui, aquilo que os amigos dele já disseram era nada, verdade. Era quase como nada mesmo, que os amigos dele colocavam, porque estava fora de contexto. Mas isso aí serve para destacar o quê? A exaltação dele, ele se exalta. Zofar se exalta. Né? Ninguém vai falar nada não? Para calar essa tagarela? Então eu falo. Eu vou mostrar minha sabedoria aqui. E ele começa, como dissemos, tirando as palavras de Jó de contexto. Porque Jó em momento algum perdeu a consciência de que ele era homem. Ele tinha uma natureza inerentemente pecadora, muito embora salvo, muito embora convertido, muito embora homem de Deus, muito embora justificado por Deus e acusado por seus amigos, mas Jó em momento algum se pretendeu ser isso aqui que está no versículo 4 dito por Zofar, pois disseste, minha doutrina é pura e eu sou limpo diante dos teus olhos. Ele tira as palavras de Jó de ordem. Ele coloca palavras na boca de Jó. Porque se você for analisar as demais passagens, como o capítulo 7, ali Jó fala da consciência que ele tem de pecador. A consciência de que ele é pecador. Mas uma coisa é o pecador não justificado por Deus, que anda na prática da perversidade. Uma coisa é o pecador não salvo. Não salvo. Porque se ele é justificado, ele é salvo. Não tem como Deus justificar ele e ele não ser salvo. Então uma coisa é o pecador não salvo, não justificado por Deus. Outra coisa é o pecador que Deus justificou. Nós somos pecadores por quê? Por que nós somos pecadores? Paulo chegou ao ponto de dizer que ele era o maior dos pecadores. Mas Paulo estava dizendo que ele não era salvo? Não. Ele até explica isso. Eu sou o maior dos pecadores porque eu matei os irmãos. Né? Mas ainda mais, como é que é essa questão? O crente é pecador? É porque nós temos a velha natureza, ela está aqui. O dizer eu sou pecador é por causa do que eu ainda tenho. Eu tenho um velho homem aqui dentro de mim. Não tenho condições de, pelo meu poder, me ver livre desse velho homem que está aqui dentro de mim. Pelo meu poder, não. Ele vai sendo mortificado no dia a dia pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, até o dia em que nós fomos finalmente revestidos de incorruptibilidade. Mas eu sou pecador porque ainda está aqui. E essa consciência de que ainda está aqui faz toda a diferença. Para eu não me entregar ao pecado. Pelo contrário, mortificar o pecado. Não me entregar, mas mortificar a cada dia o pecado. Então, Zofar, ele coloca palavras na boca, como disse o homem que Deus justificou. Ele condena quem Deus justificou. Ele chama de perverso quem Deus justificou. E ele se exalta. Ele se exalta. Ele diz que ele vai agir. Ele diz que ele vai colocar fim àquela situação de ataque, de insultos de Jó, aquele palavrório sem fim vai chegar.
a uma situação cabal com a sabedoria de Zofar. Com a sabedoria de Zofar. Esse contexto, ele é muito rico de lições para as nossas vidas, irmãos. Por quê? Nós não estamos comprometidos com parte da verdade. Nós estamos comprometidos com a totalidade da verdade. Nós temos que ter cuidado com aquilo que está sendo dito, inclusive no seio da igreja. Os apóstolos foram acusados por pessoas de dentro da igreja, estavam ali dentro, a ponto de Paulo falar dos falsos irmãos. Então, os amigos de Jó, eles se situam nesse contexto de falsos irmãos. Nós temos que ter cuidado com a torção da sã doutrina, a prostituição da palavra de Deus, inclusive no seio da igreja. Porque, veja bem, existe uma situação aqui bem íntima, né? Família, amigos de Jó, pessoas que tinham proximidade, e nessa proximidade tinha o quê? Alcance de falar, alcance de tentar mudar o entendimento, e como disse, Deus já tinha fixado. Então as minhas palavras vão mudar o entendimento que Deus fixou, não é? Quando você entende isso dentro do contexto cristão, dentro do convívio da comunidade dos salvos, do povo de Deus, isso realmente é muito preocupante. A possibilidade de mudar aquilo que Deus fixou, não é? A possibilidade de rever aquilo que o próprio Deus já chegou e determinou que é assim, como Deus falou que ele era fiel e íntegro. Então vem as palavras dos amigos de Jó para mudar aquilo que ninguém, nada mais, nada menos que o próprio Deus já tinha fixado. É muito importante em situações como essas, o que? A convicção do homem de Deus. Essa convicção, ela não pode ser algo que é de particular interpretação, como diz 2 Pedro capítulo 2. Nenhuma revelação foi de particular entendimento, particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então essa convicção, ela é verdadeira quando ela é fruto da conversão verdadeira, do encontro real com Deus, que se fortalece no comprometimento com a totalidade das Escrituras. Veja bem, conversão verdadeira que se fortalece, que se reafirma no compromisso com a totalidade da palavra de Deus. Porque fora de contexto desta palavra estavam os amigos de Jó. Fora de contexto dessa palavra estão todos aqueles que andam por aí transitando no universo evangélico com palavras, como eu disse, muito convincentes, mas pouco verdadeiras, pouco de acordo com o contexto da palavra de Deus. Então, isso aqui nos mostra a necessidade de que o preço seja pago, irmãos, para que nós sejamos pessoas cada vez mais maduras, não levados por ventos doutrinários por todas as partes. Paulo fala disso, preocupado com Timóteo, né? Preocupado com o destino da igreja naquele tempo tão turbulento, aonde ele colocou para Timóteo que muitos se levantariam, multiplicando, fazendo para si doutores segundo as suas próprias consciências, né? Os capítulos 3 de 2 Timóteo, 4 de 1 Timóteo, várias passagens que Paulo escreve, Pedro também, 2 Pedro capítulo 2, mostrando o perigo da aproximação desses ventos doutrinários, né? Desses que viriam de forma aventureira projetar a si próprios com uma nova doutrina, com uma nova concepção. E ele externa de tal forma essa preocupação em que os irmãos fossem cada vez mais aprofundados no contexto da palavra, para estarem firmes, que ele coloca lá em Gálatas capítulo 1, ainda que um anjo descesse, aparecesse para vocês, falando diferente daquilo que foi posto, considere isso maldição. Para a realidade do brasileiro, que é um povo muito assim, sanguíneo, né? O povo do abraço, o povo dos 3 beijinhos, o povo carismático, né? É muito difícil
chegar para alguém de uma forma declarada e dizer: olha, você está fora da palavra de Deus. O que você está colocando, está pregando aí, está simplesmente fora. Eu declaro isso aí heresia. Eu declaro que isso aí é mentira, está fora. Pessoal, você está num culto bem pentecostal, cá entre nós pentecostais, né? Que os irmãos estão sapateando, pulando de um pé só, rodando para lá e para cá, subindo nas cadeiras, passando por debaixo da mesa, e só unção, só reteté, só manto, só nébias, só, só cana assovianda e só lavachúrias, e vai daqui, vai de lá, e aquele pentecostal todo. Irmão, vai sentar no seu banco aí, você está falando só besteira. Vamos parar com essa infantilidade aí, que seu testemunho lá fora nega tudo que você está tentando fazer aqui. Já pensou? Você se levantar? Você ser uma voz nessa hora? Você ter autoridade para se levantar num momento como esse? Né? Ou já pensou? A igreja está ali, num culto de domingo, aí convida um ministrante que está ali com toda a persuasão dos amigos de Jó, e você comprometido com a totalidade das escrituras, você levanta a sua voz e fala: não, você me perdoe, mas você está saindo fora. Você está fazendo uma afirmação aí, que é um atentado contra valores já fixados por Deus. Você está fazendo uma abordagem que vai deixar depois problema para nós, para o pastor, para a igreja. Já pensou? Você sabe o que significa isso na prática? É comum? Isso acontece? No dia a dia das igrejas evangélicas? Acontece? Dos irmãos reagirem? Pois é, né? Já sai dizendo que a palavra foi Pois é. Isso aí é um problemão? Não. Não é um problemão. Isso aí é a própria matemática. Isso aí são todos os problemas de uma vez. Quando fala, isso aí não é problema, isso é matemática, então é todos os problemas de uma vez. Quando a igreja, ela não questiona aquilo que estão tentando fixar, para além daquilo que Deus já fixou. Veja só o contexto aqui, ó. Deus fixou. Eu avalio ele como fiel e íntegro. Olha, seu perverso. Deus diz que você é fiel e íntegro, mas você é perverso. Falou para além daquilo que a sã doutrina, porque o que Deus fixou é a sã doutrina. Se ensoberbeceu para cima da sã doutrina. E é o que mais acontece: soberba, arrogância, invencionice. Não é? A doutrina do eu, a pessoa precisa ter notoriedade. O pastor pode ter pregado a palavra mais abençoada, mais própria, mais legítima, mas no final de tudo tem que ser a vez dos vasos. Os vasos têm que falar também. Que igreja é essa? Os vasos não tem vez aqui não? Só a palavra? Ele só pregou? Cadê os vasos? Só a palavra não é suficiente. Tem que ter um espaço que promova o ego dos vasos. É o testemunho, Testemunho. Não é testemunho, é testemunho. Estava ouvindo uma pregação que a mulher prendeu o pastor, aí ele caiu em cima dela e detonou ela. Ela falou para ele assim: nem tudo que vem do céu vem do trono de Deus. Aí, porque ele quis abraçar ela, né? Ele profetizou para ela e foi abraçar ela. Por que você quer me abraçar? Eu sou casada, você quer me abraçar por quê? Rapaz, esse pastor ficou bravo. A reação, ela precisa acontecer por parte das pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com a palavra de Deus. Aquilo está fixado. O que Paulo disse ali: olha, se vier outra doutrina, pode vir vestido de anjos, pode vir na forma corporal de um anjo. Defina aquilo imediatamente como maldição, como heresia. E muitas vezes não, sempre, que você demora, o prejuízo fica. Quando a reação tem que ser imediata e você não reagiu.
Então você deu força ao engano, deu tempo ao engano para o engano se fixar. Então esses homens, eles estão a serviço de repercutir aquilo que o diabo fez lá no começo, a acusação de Satanás. Faz isso e isso com Jó, ele te serve só por causa dos bens. Aí esses oradores, eles irão repercutir o pensamento do próprio Satanás. Isso tudo é muito atual, porque o ser humano, ele não consegue viver sem se comunicar, ele sempre está procurando uma orientação. Sabe aquela prática que você tem de, bom, deixa eu ver, não vi jornal hoje, essa semana não vi informação nenhuma, o que está aí, como é que está a mídia aí, os jornais, aí dá uma olhada no Twitter, dá uma olhada no Google, no Instagram, o que mais, no YouTube, quer dizer, isso aí mostra que o ser humano, ele é um ser relacional, que ele não vive isolado, ele não foi feito para isso. No primeiro momento isso não é condenável, essa avidez por informação, ela não é condenável. O problema não, a matemática, é quando nós entendemos que as estruturas mundiais que estão informando, elas estão a serviço da desinformação. Elas estão a serviço da mentira. O que estão dizendo como verdade, na maioria das vezes é mentira. Aqui está a mídia do inferno. Os amigos de Jó estão perfazendo exatamente essa condição de a mídia do inferno. É aquilo que se fala. Cuidado com aquilo que se fala. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa que vou assumir, porque eu tenho uma responsabilidade profética. Crente, o que é que você ainda faz assistindo a Rede Goebbels de televisão? Vocês já viram falar da Rede Goebbels de televisão? Não. Joseph Goebbels era o ministro para a propaganda de Hitler. Então, ele tinha que falar só coisas boas do regime nazista sanguinário de Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus. E dele veio a seguinte afirmação: você repete uma mentira exaustivamente até ela virar verdade. A Rede Goebbels de televisão aqui no Brasil é, traduzidamente, a Rede Esgoto. Você sabe o que é a Rede Esgoto? É a Rede Globo, é a Band, está entendendo? Infelizmente a Record, que até algum tempo a gente podia assistir, entrou na onda da mentira também, e por isso vai. Recomendo, eu tenho um dever cristão de fazer recomendações. A minha obrigação como crente me leva a orientar os irmãos. Tem alguns periódicos aí interessantes, como o Brasil Paralelo. Recomendo que os irmãos assinem e assistam, claro que sempre com cautela, não crendo em tudo mais. Tem sido um documentário muito sério, Por enquanto dá para assistir também a Jovem Pan, das 18 horas às 20, de segunda a sexta, pelo YouTube. Dá para assistir, Agora, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo, crentaiada? Assistindo Rede Goebbels ou Rede Globo, Band, Record, essas coisas. O que vocês estão fazendo, perdendo tempo na frente disso aí? Vocês estão se deixando catequizar pelo engano, pela mentira. Está mentindo o tempo inteiro, o tempo inteirinho, destilando mentira, 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 mentira. O que a crentaiada está fazendo? Assistindo esses infernos aí, pelo amor de Deus. O homem natural, ele é mais. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que o homem natural, ele discerne